Amém, pessoal. Graça e paz. Santificado seja o nome de Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 37, do versículo 15 em diante. 15 não, perdoe-me, 12. Gênesis capítulo 37, versículo 12. José é vendido como escravo. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: Aqui eu estou. E ele lhe disse: Vai, rogo-te, vê se está bem com teus irmãos e bem com os rebanhos, e traze-me palavras novamente. Assim ele o enviou do vale de Hebrom. E ele foi a Siquém. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: O que tu estás procurando? E ele disse: Eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando seus rebanhos. E o homem disse: Eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: Vamos-nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que se aproximasse deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: Eis que está vindo o sonhador. Vamos, pois, matá-lo e lançá-lo numa cova. E diremos: Algum animal o devorou. E veremos o que se tornará os seus sonhos. E Ruben, ouvindo isso, o livrou de suas mãos e disse: Não o matemos. E Ruben lhes disse: Não derrameis sangue, mas lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponde as mãos sobre ele. Disse isso a fim de livrá-lo de suas mãos para fazê-lo voltar ao seu pai. E aconteceu que, quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova. E a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram-se para comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, com seus camelos, carregando especiarias e bálsamo e mirra, transportando para o Egito. E Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então passaram ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. E Ruben retornou à cova, e eis que José não estava na cova. E ele rasgou suas vestes, e ele retornou aos seus irmãos, e disse: O menino não está, e eu, para onde irei? E eles tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e mergulharam a túnica no sangue. E eles enviaram a túnica de muitas cores, e a levaram a seu pai. E disseram:
achamos isto. Vê agora se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. E Jacó rasgou suas vestes e colocou pano de saco sobre os seus lombos e lamentou por seu filho durante muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. E ele disse: pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Assim seu pai chorou por ele, e os midianitas o venderam ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó e capitão de guarda. Vamos prestar bem atenção numa parte aqui. Os irmãos, eles pegaram a túnica e esfregaram em sangue de animal. Entregaram a seu pai, eles só falaram: achamos isto. Vê agora se é ou não é a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse. Ele ficou tão assustado, e ele que começou a fazer várias algazarras, vários pensamentos errados. Tudo bem que os irmãos já fizeram isso para exatamente isso. Mas os irmãos, os filhos dele, não falou hora nenhuma o que aconteceu, só falou: esta é ou não é a túnica de seu filho, José? Por causa da diferença das cores, que tinha muitas. Aí ele falou: é esta a túnica de meu filho José. E certamente o animal despedaçou ele e devorou-o. Ele mesmo falou que aconteceu, predisse. Ele mesmo fez um julgamento do que aconteceu. Às vezes a gente faz isso na nossa vida. Às vezes, por causa de uma visão, a gente quer determinar o nosso futuro. Por causa de um momento, a gente quer determinar a nossa vida. Mas não, Deus tem poder para curá-lo. Deus tem poder para modificar a nossa vida. Eu creio que Deus coloca uma vírgula na nossa vida e dali por diante a promessa dele se cumprirá. Não é igual aquela música que pau que nasce torto, morre torto, não. Deus endireitará as suas veredas. Aleluia. Ele só quer um coração contrito e aberto aos seus ensinamentos. Amém, pessoal. E vamos até a próxima mensagem. Fiquem com Deus.